casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar. E depois que eu for preparar, eu virei novamente, e pegarei cada um de vocês, e vou levar lá para o céu, para que onde eu estiver, cada um de vocês vão estar também. Ele sabia. Mesmo assim os discípulos ficaram tristes. E ele começa a dizer: vocês não vão ficar órfãos não. Eu vou, mas virá um igual a mim. Ele vai amar, vai cuidar, ele vai encher, ele vai te levantar quando tu cair. Esse que vem, ele também é do jeitinho meu, do mesmo jeitinho. É o mesmo caráter, é o mesmo amor. Ele é a mesma coisa que eu, é o Espírito Santo. Ele vem. E quando ele vier, quando tu estiver desanimado, ele vai te animar. Quando tu estiver ferido, ele vai te curar. Quando tu estiver quebrado, ele vai te consertar. Quando tu estiver querendo desviar, ele vai te revelar as coisas do céu e as coisas da terra. Quando tu estiver achando que não tem mais esperança, ele vai mostrar que a mesma e a própria esperança para a tua alma. Ele é o Espírito Santo, Espírito de Deus, o qual o mundo não pode receber porque não conhece, mas nós podemos receber. E nessa noite ele está aqui. E sabe qual é o gostoso do Espírito Santo? É porque ele está dentro, está fora, está dentro, está fora. Ele habita dentro de nós e manifesta fora de nós. Ele trabalha dentro de nós e ele se movimenta ao nosso redor. O Espírito. Os discípulos agora contemplam um momento de despedida. E despedida nunca é bom. Jesus agora já tinha pregado todas as mensagens que ele queria pregar naqueles momentos. Mas ele prega uma mensagem estranha para muitos, porque ele não iria falar da multiplicação dos pães. Ele não iria mais mandar que tirassem a pedra da tumba de Lázaro e mandar Lázaro sair para fora. Ele não iria agora contar as bem-aventuranças, mensagem que alegrou a muitos, o coração de muitos. Ele não ia mais pregar a mensagem que um dos irmãos seria honrado com a herança e o outro não seria. Ele não iria mais falar nenhum tipo de mensagem que iria alegrar, não. A mensagem que Jesus agora iria pregar no final da trajetória até chegar na cruz é uma mensagem estranha. Ele diz: eu sou o pão que desceu do céu, o pão vivo. Não é uma mensagem muito boa, eu vou te dizer por quê. Porque quando ele fala de pão que desceu do céu para a terra, ele está falando: agora eu vou falar de algo que não vai massagear o teu ego. Agora eu vou falar de algo que vai exigir que o teu coração se sacrifique por algo. Ele diz: eu sou o pão vivo. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo e nem tem parte com meu Pai. Aquele que não tiver comunhão comigo não tem parte no reino de Deus. Os judeus acharam muito estranho aquela mensagem. E eu acredito que havia uma celeuma, um burburinho no meio do povo. E ficavam comentando: ele não vai pregar uma mensagem, ele não vai, uma mensagem diferente, uma mensagem mais alegre. Será que ele não vai curar nenhum paralítico? Será que ele não vai devolver a vista ao cego, a audição ao surdo? E será que ele não vai ressuscitar nenhum morto? E ele disse: olha, vocês não gostaram da mensagem não? E ele percebeu que os seus seguidores começaram a se afastar dele. Porque quando a mensagem é para comunhão, santidade, renúncia, transformação, a gente tem problema em compreender a mensagem. A gente tem problema para chamar para a gente a responsabilidade. Eu já vi muitos crentes ouvindo certas palavras, palavra de exortação, e depois o pastor vai dizer: olha rapaz, aquela palavra pareceu com fulano, era todinha para fulano. Mas quando na verdade Deus não fala com quem não está aqui, Deus
Deus fala com quem está aqui. Então se a mensagem é dura, é para você mesmo, é para mim mesmo. Se a mensagem é dura, é para levantar, é para exortar, é para edificar e é para consolar. Ele percebeu que aqueles que estavam seguindo ele se afastaram, mas tinha poucos que andavam com ele. Jesus andava sempre com a multidão, mas foi diminuindo. E pense como é triste você ver uma multidão de repente diminuir. Ele olhou para os seus apóstolos e disse: e vós, não querem ir também? Se levantou um homem, o mais corajoso de todos naquele momento. Pedro era destemido pela sua coragem. Ele era enfático pela forma que ele manifestava a sua coragem. Ele podia não ter fé, mas ele tinha coragem. Ele podia não ser aquele discípulo maduro que Jesus queria que ele fosse, mas ele tinha coragem e tinha uma espada na cintura. E Pedro disse: para onde iremos se só tu tens a palavra da vida eterna? Quando Pedro fala isso, o coração de Jesus se alegra, porque Jesus lembrou do dia que ele chamou eles, e ele disse: olha, é verdade isso aí, porque não foi vocês que escolheram a mim, mas foi eu que escolhi vocês. Mas está chegando os últimos dias. Jesus vai para a mesa da ceia, manda preparar, faz um banquete. Só que nada daquilo, nem o banquete, nem a mesa e nem o local era importante para Jesus. Você sabe o que era importante para Jesus? Era estar com os seus discípulos. Não era importante para Jesus o local, a mesa bem pronta, bem arrumada. Não era importante para Jesus se tinha muita comida. Não era importante. Importante é ele estar com os seus discípulos. Esse momento aqui é importante para Jesus. Esse momento que você está aí sentado, sentindo a presença de Deus, é importante para Jesus. E ele disse: olha, ansiava muito ter convosco esse momento. Eu estou muito alegre, mas eu não vou ter mais outro momento desse aqui, porque eu vou preparar uma ceia especial lá. Você não entendeu, vou repetir. Jesus disse que estava feliz demais por estar com Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Tadeu, Tiago menor. Ele estava muito alegre, mas ele disse que era só aquele momento, que ele ia preparar um negócio melhor. Ele ia preparar uma mesa muito linda, ele ia ataviá-la, deixar muito perfeita. E sabe para que é? Não é para nenhum rei, nenhum príncipe, nenhum empresário em alta estatura sentar, não. Porque no reino de Deus não é pelo que você tem que você entra nele. No reino de Deus não é pela sua riqueza, não é pela sua beleza, não é pela sua camisa, pela sua gravata, não é pelo seu sapato, não. No reino de Deus não é pelo seu sorriso, não é pelo seu cabelo, não é pelo perfume que você usa, não. Isso não importa para o Senhor. No reino de Deus, Ele não está nem aí se tem homens ricos, poderosos, com riquezas da terra, não. Homem mais rico é aquele que chegou para Ele dizendo o que é necessário para herdar a vida eterna. E Ele disse: ei, tu é ricão, né? Ei, tu é poderosão aqui, né? Eu sou. Ai, tu obedece a lei, obedeço. Eu conheço muito bem a lei. Diz: então tu é perfeito, né? Como é que eu faço então para entrar, Senhor, no céu? E diz: tu quer ser perfeito? Eu vou te ensinar a receita. Pega tudo que tu tem, vende e dá aos pobres, e depois se torna o meu discípulo. Ele amarelou. Você sabe por quê? Porque o amor de muitos está nas coisas aqui na terra. Muitos amam as coisas aqui,
e desprezam as coisas de lá. Então não entra no céu pelo que você tem, entra pelo que você é. E se você hoje for um crente na presença do Senhor, arrependido, em comunhão, em santidade, cheio do Espírito Santo, que vive uma vida de renúncia diária, que vive uma vida na presença do Senhor, que acredita em Jesus, acredita nas promessas, que vive uma vida transparente diante dos homens, diante de Deus, eu quero te dizer uma coisa: pode continuar, porque o teu lugar não é aqui. Aqui tu está só de passagem, o teu lugar é no céu. No céu. Jesus sai daquele momento e ele chama agora 3 discípulos para dentro do Getsemane. Quando ele entra lá, ele entra para orar, porque orar é bom, irmãos. Você não sabe o quanto Deus se revela através de oração. Você não sabe o quanto Deus mostra a sua face através da oração. Você não sabe o quanto Deus anseia e te espera na oração. Você não sabe o quanto a oração tem poder de mover as coisas na terra. O mundo natural depende 100% do mundo espiritual. O mundo espiritual não depende de nada do mundo natural. Então, se você quiser alguma coisa com Jesus, você pode saber de uma coisa: o nosso Jesus é espiritual, a palavra dele é espiritual, o nosso Senhor é espírito. Então, para você entrar na presença do Senhor, ora, jejuma, lê Bíblia, obedece, pratica, busca vida, comunhão, satisfação de estar na presença do Senhor Jesus. Ele entra no Getsemane, só que ele não entra com os 11, ele entra com 3. E no Getsemane é lacrado naquele momento para Jesus conversar com o Pai. Ele ora por 3 vezes. Pedro, Tiago e João estão dormindo e Jesus orando. Jesus chama eles para interceder, mas eles estão muito cansados. Mas Jesus é forte o suficiente para orar ao Pai. E quando ele ora para o Pai, parece ser uma oração fraca, mas é uma oração que tem foco. Ele ora pedindo para o Pai dar força para ele, porque ele estava sem força. A força de Jesus como Deus é ilimitada, mas a força de Jesus como homem tinha seus limites. E Jesus naquele momento mostrou um dos limites. E ele pediu: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele levanta de novo e tem consciência de que a sua missão iria restaurar a humanidade caída, condenada ao inferno. Só que Jesus ora outra vez e ora novamente, e a Bíblia diz que um anjo o confortava. Meu Deus, aleluia. Ele disse: basta, levantem. Chegou o momento. Eu acho que vocês já assistiram muitos filmes que retratam esse momento, mas eu acho que nenhum filme é capaz de descrever a veracidade do momento, porque deve ter sido muito dolorido. Jesus olhar para o secretário do ministério dele, chegar até ele, Judas, e beijar a sua face. E Jesus poderia acusá-lo de tudo, poderia pegar uma pedra e lançar em Judas, poderia botar o dedo na cara de Judas, poderia falar umas verdades para Judas. Jesus olha para Judas e fala: sabe o que? Amigo, traíste o teu mestre com um beijo. Jesus não era hipócrita. Jesus amava todos, e ele queria ver todos salvos. Só que existe um problema com o ser humano, é que nós resistimos à graça. Jesus é chamando a gente para ter uma vida com ele, e a gente se afastando dele.
Jesus é chamando o ser humano para ter comunhão com Ele, e o ser humano é mantendo distância dele, achando que fora de Jesus existe esperança. Não existe esperança sem Cristo. Todos aqueles que morreram sem Cristo estão condenados à perdição eterna, condenados ao inferno. E nós, aqueles que perseverarmos até o fim, veremos a glória. Jesus agora sai do Getsemane e passa por um julgamento sacerdotal. Levam ele para Anás e Anás para Caifás e julgam ele, julgam o nosso Cristo. Eu quero que você compreenda uma coisa: o julgamento de Jesus foi injusto, mas foi necessário, porque teria que passar pelo julgamento de Anás e Caifás, Pilatos e Herodes, para que ele chegasse até a cruz. Mas o coração de Jesus estava disposto a enfrentar o que fosse. Você sabe por quê? Para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Nós estamos aqui hoje por causa da insistência e perseverança de Jesus, desde o início do seu ministério, até chegar na casa de Anás e Caifás. Passando dali, levaram ele até Pilatos. Pilatos olha para ele, viu que ele era um homem comum, simples, não oferecia perigo algum. Pilatos olha para ele e disse: olha, eu tenho poder para te soltar ou para te prender. Fala comigo. Fala pelo menos que tu quer ser salvo. Fala pelo menos que tu quer ser solto. Fala pelo menos que tu quer a tua liberdade que eu te dou. Jesus olha para Pilatos e diz: tu só tem esse poder porque foi meu pai que te deu. Ele só precisava de uma palavra, uma palavra. Jesus não disse: eu quero minha liberdade. Pelo contrário, ele ficou em silêncio. A ovelha muda levada ao matadouro. Jesus agora é um símbolo de um espetáculo judeu. Jesus agora é açoitado, maltratado, humilhado. Pilatos manda açoitar. Uma quarentena menos uma. Pegaram uma arma chamada azorrague. Tinha 12 tiras de couro, tinha chumbo, tinha navalha, tinha osso de carneiro na ponta. E começaram a açoitar o nosso Cristo. Bateram nele, maltrataram com ele, judiaram dele. Mas sabe o que ele fez? Não falou nada. Você passa uma lutinha e falta morrer. Às vezes a pessoa pisa na ponta do dedo da unha e a pessoa diz que quer sair da igreja, que quer desviar. Às vezes o irmão nos sauda com a paz do Senhor, já é o suficiente para você se intrigar. E Jesus lá, um açoite, 2 açoites, 3 açoites, 468 cortes tinha nas costas do nosso Senhor Jesus Cristo. E você sabe o que ele fez? Silêncio. Pegam ele agora e põem sobre ele a viga da cruz, que pesava 45 quilos, e mandam ele para a via crucis, a via da crucificação. Jesus reclamou, Jesus se queixou, Jesus disse que estava doendo, Jesus disse que queria voltar. Eu vou te dizer aqui um mistério do céu. Jesus naquele momento estava completamente entregue ao propósito do Pai. Não tinha nada que fizesse Jesus recuar, nada, porque ele sabia
que ele estava sofrendo ali, que ele estava perdendo sangue ali, que ele estava sendo maltratado ali, mas que aquele momento iria beneficiar a muitos no futuro. Ele carrega aquela viga,